dizer aqui da dominação da esquerda das universidades. Isso é uma prova cabal, pragmática e concreta do que eu disse. Eu fui linchado, eu fui agredido por militantes, milicianos da USP, alguns inclusive não pareciam nada estudantes, mais velhos, exatamente que queriam não só fazer uma greve, que é algo absolutamente inconstitucional e indevido, uma vez que estudantes da USP são financiados por dinheiro público e não podem fazer greve, porque não trabalham, e reclamando de estruturas de falta de alimentação, arrebentaram praticamente com toda a USP, impedindo professores e estudantes de lá estudarem. Esses mesmos estudantes são exatamente incitados por professores de esquerda, por líderes esquerdistas, por líderes progressistas, ou seja, a USP se transformou no símbolo máximo da decadência do ensino público brasileiro, em que os professores e estudantes se unem pelo direito de não deixar estudar e não estudar. Vamos lá, acho que como o nosso camarada Ramon bem disse aqui, não existe neutralidade em nenhum campo, em nenhum indivíduo, nem no jornalismo, né? E acho que é mais honesto quando a gente assume o nosso lado do que quando a gente tenta se fazer de imparcial, na verdade tá puxando para um lado ou para o outro. E eu acho que a educação tem como um dos papéis fundamentais formação do cidadão para a cidadania, fornecer senso crítico, entender o mundo ao seu redor e poder questionar ele de forma a fazer pressão quando necessário para transformá-lo. E é isso que os estudantes estão fazendo de forma não brilhante ali. Na verdade é o contrário, né? Eles estão querendo ter o mínimo de condições para estudar. Não, mas estudar se chegou ao ponto de terem que fazer manifestações e greves e quebrar o pau mesmo, é porque todas as tentativas anteriores, e nisso remete até à história que vocês estavam falando de Hamas e Israel, quando se esgotam... O que eles estavam reivindicando? Quando se esgotam as suas esperanças numa alternativa... Já vou te falar. Quando se esgotam as suas esperanças numa alternativa de resolver as coisas através do diálogo, ou seja, quando do outro lado o diálogo é negado, meu amigo, se você tá tentando entrar numa porta que é sua por direito e não estão abrindo, estão bloqueando a porta ilegalmente, você tem que meter o pé na porta. Não houve isso. Não, houve negativa dos reitores de negociarem, por exemplo, o reitor da USP, você tá falando de maneira metafórica. Eu tô falando que... Quais eram as reivindicações deles? As reivindicações eram a melhoria das... Isso passa por vários âmbitos, desde as condições dos funcionários, porque começou por aí, funcionários das universidades, mas a situação para os estudantes, e quando a gente fala de permanência estudantil, quando a gente fala do bandejão com comida com larva, o teto caindo da biblioteca que poderia ter matado um aluno, e isso, a gente parece estar falando de um país pobre, né? A gente está falando do Brasil e do estado de São Paulo, o mais rico, a cidade mais rica da América Latina, e às vezes dá a impressão que está caindo aos pedaços por falta de recurso, e na verdade está faltando recurso para a universidade, só que porque esse recurso está sobrando em outro lugar, e acho que a gente pode falar um pouco sobre o orçamento da cidade de São Paulo e o sucateamento do serviço público, que não é por acaso, não é por incompetência, não é por erro, é por atender a um projeto político que não tem isso como prioridade, porque ao negar serviço público para a maioria, ele está priorizando o serviço privado para uma minoria. E eu deixo de assunto, só para finalizar ainda, quero só falar um minutinho, depois eu até te deixo falar mais. Um minuto, vai pegar metade. Último minuto para falar um pouco sobre, para trazer um pouco para a realidade de números do orçamento do estado de São Paulo. Não. Depois você fala do orçamento. Só um comparativo. O assunto é os estudantes. Espera aí, Jimmy. Vamos lá, deixa eu te responder. Você está falando que existem reivindicações de melhoria de estrutura e de alimentação para os alunos estudarem de maneira melhor. Sucateado e não é por falta de dinheiro. Primeiro, eles estudam de graça. Se eventualmente eles não têm estrutura para ficar lá na USP, eles podem ir para outro lugar, receber outros alojamentos. Não é assim. Eu já fui na USP várias vezes. Não existe uma decadência, não existe uma ruína, não existe uma biblioteca com teto caindo. Eu fui lá várias vezes. Eles não só reivindicam o direito de não querer estudar, que é o direito de qualquer estudante, que pode matar a aula, isso não é greve, você matar a aula, como eles colocam barricadas de pessoas e cadeiras impedindo o livre acesso da USP. Foi o que eu vi lá, foi o que eu reclamei lá. Ou seja, é uma ação terrorista de vários alunos, provocados por professores, com a complacência e anuância da própria reitoria da USP, que também é canhoteira, que não só promovem o não estudo, como promovem o impedimento
impedimento de outras pessoas seguirem estudando. Isso Se o é reitor fosse terrorista. de esquerda, ele abriria Isso para diálogo, criminoso. né? E aí, pois para o quando diálogo ser negado, quando que eles tiveram que meu nome, forçar ali. Adriane Jorge, fui lá na greve da USP perguntar quais eram as reivindicações, eu levei um chute no peito. Não, mas você foi pra isso, né, Eu levei Adriles? um Vamos chute. falar a Não, verdade. ninguém É o vai pra modus apanhar. operandi de quem Ninguém vai pra vai pra provocar apanhar. e depois Então, se vitimizar, assim, fazer um não tem a menor recorte. lógica você Como a esquerda é pagar violenta, intolerante. progressista, vagabundo, pra não querer estudar e o cara dizer o seguinte, eu quero melhorias. Ele tem direito de a exigir essas melhorias. Não. E se o Estado não tá entregando, ele tem direito de é porque o dinheiro tá indo pra outro lugar. A ineficiência do Estado, que eu nem acho que é tão ineficiente assim, porque o Estado paga pra eles estudarem. Só que eles estão doutrinados e a partir dessa doutrinação de invasão, de greve, de agressão, eles se tornam não estudantes. É o paraíso leninista. Você manipula a cabeça do sujeito a ponto de não querer estudar mais, a ponto de saber que já sabe de tudo, e vira o cara que deveria ser um estudante de uma universidade, por um princípio de entendimento universal da realidade, se transforma num militante do não estudo que é impedir outras pessoas de estudarem. Mas se o pessoal Então, de a minha esquerda fala, tá na meu universidade filho, pública, é em maioria, completamente talvez é porque a concreta direita não nesse sentido. conseguiu estudar pra entrar, o né? estudante Mas manipulado vamos lá. pelo professor promove Um minutinho pra gente exatamente fechar. a vagabundagem Eu quero falar um e a pouco- doutrinação em massa, inclusive pelo não estudo. Quero trazer um pouco de forma realista aqui os números do orçamento do Estado de São Paulo. O que isso tem a ver E com é só uma... porque, pô, o dinheiro que vai pra universidade, que deveria bom, ir vai pra lá. universidade, ele tá indo pra outro lugar. Eu vou te falar pra onde ele tá indo. Tá Vou te bom. falar, inclusive, de dinheiro que na verdade é um investimento nos grandes empresários, que é chamado de isenções fiscais, benefícios fiscais. É o Bolsa Empresário, aquela famosa mamata onde setores que menos precisam de incentivo, porque já dominam, já têm lucros bilionários, são aqueles que, através do lobby, através do sistema capitalista de direita, fazem o poder econômico, tem influência na Quer poder mais dinheiro pra político. universidade? Eu quero que, por Sabe exemplo, quanto que eu enquanto quero eu e pra você tá universidade? pagando imposto, Sabe Adriles, quanto? como cidadão, peraí, eu não concluí, rapidinho. Enquanto eu e você estamos pagando nossos impostos, grandes empresários que não precisam deixam de pagar 90... Mas eles geram emprego, a estimativa, geram renda. Calma, a estimativa sem contrapartida, Geram renda, emprego, 90 trabalho. bilhões, Tá. só pro ano que vem, pro outro vai chegar até mais, porque tá crescendo, né? Esse Diga. ano foi 87, vai pra 90. Sabe quanto que vai toda a educação pública do estado inteiro? E isso conta desde a merendeira, estrutura, tudo. Dá 32 pra educação 32, pra saúde 37. Você soma toda a educação e toda a saúde de São Paulo que estão sucateadas, não chega no que empresários deixam de pagar Vamos imposto. terminar. Então, se quem tem dinheiro de verdade nesse país estivesse pagando Jimmy. imposto, a USP e as UPAs e todo o Jimmy. serviço público não estaria sucateado. A gente vive num estado Deixa eu rico, falar, desgraça. mas cheio de pobreza, porque Jimmy, estão concentrando renda e virou um balcão de eu sou a negócio favor aqui. de dar Transferência de subsídio para renda. empresário competente, porque gera emprego, gera renda, gera mercado de trabalho. Mas Eu sou a precisa? favor de dar, sabe quanto? Pra Precisa USP, a deixar partir de agora? pagar imposto Deixa eu falar, quando cara. tá Sabe faltando quanto que dinheiro eu sou no a favor de serviço dar pra público? USP? Tempo! Nada. A USP tem que ser privatizada. Vira Toda essa a boca pra lá. universidade Tempo! pública Você fala tem isso que porque ser você não conseguiu privatizada. entrar lá, né? Você teve que pagar a Eventualmente, sua se tiver um faculdade. aluno carente, dá voucher pra ele pra não ter aluno grevista, aquele recalque vagabundo, de nem quem e não eu conseguiu pagar, entrar na e o universidade e o pública. trabalhador pagar pra estudante vagabundo É não engraçado. estudar e depredar Engraçado a como universidade. atacam as universidades Privatiza públicas a justamente USP. aqui.